A leitura da ata da sessão ordinária da sessão anterior. A ata da segunda sessão ordinária do ano de 2013 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 8 dias do mês de janeiro do ano de 2013, no plenário das sessões do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente conselheiro Cícero Amélio da Silva, reuniram-se os senhores conselheiros: vice-presidente conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, conselheiro decano Luiz Eustáquio Toledo, conselheira Maria Cleide Costa Bezerra, conselheira substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio, conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu. O Ministério Público de Contas esteve presente, representado pelo doutor procurador-chefe Ricardo Schneider Rodrigues. Havendo número legal para deliberar, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a sessão, determinando a leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada. Na hora do expediente, o excelentíssimo senhor presidente facultou a palavra. O senhor conselheiro decano Luiz Eustáquio Toledo solicitou ao excelentíssimo senhor presidente que determinasse em segunda leitura as resoluções: projeto de emenda à resolução normativa número 005/2011 e projeto de emenda ao regimento interno do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Lidas. Ainda com a palavra, parabenizou o excelentíssimo senhor presidente por trazer para a diretoria-geral uma pessoa que já prestou muito serviço ao Estado de Alagoas, Coronel Coutinho, sendo diretor-geral. No momento, parabenizou-o, desejando-lhe boas-vindas. Associaram-se ao voto todos os senhores conselheiros e o Ministério Público. O senhor conselheiro substituto Alberto Pires fez alguns registros. Primeiro, a medida provisória 599, que dispõe sobre a prestação auxílio financeiro pela União aos Estados, Distrito Federal e municípios. Segundo, sobre a Lei 9492/97, que regula a parte de protestos de títulos, e agora ela inclui os títulos das certidões da dívida ativa com passíveis protestos. Terceiro, foi a alteração na Lei das Parcerias Públicas Privadas pela Lei 12766. Finalizando, parabenizou toda a equipe do Tribunal de Contas que participaram da organização do evento de posse. Diante do exposto, o senhor conselheiro decano Luiz Eustáquio Toledo solicitou ao excelentíssimo senhor presidente que determinasse a diretoria competente e requisitada à Secretaria de Desenvolvimento e Planejamento todos os processos de renúncia da Receita e da Assembleia Legislativa, para que pudesse acompanhar em 2013, salientando seu relator das contas referente a 2012. O excelentíssimo senhor presidente solicitou ao diretor-geral, Coronel Coutinho, solicitar à diretoria competente toda a documentação requisitada pelo senhor conselheiro decano Luiz Eustáquio Toledo. Franqueada a palavra, ninguém desejando fazer uso, passou-se para a ordem do dia. Não havendo processo a relatar, o excelentíssimo senhor presidente agradeceu às senhoras e senhores conselheiros, ao Ministério Público, aos auditores e a todos os funcionários desta casa que participaram do evento de posse. Facultando a palavra, não havendo quem quisesse fazer uso, em nome de Deus encerrou a sessão, convocando o pleno para a sessão de quinta-feira no horário regimental. A senhora vai colocar em discussão anterior, porque aí foi lido aí que eu pedi a documentação da renúncia de receita à secretaria competente, que é a Secretaria da Fazenda e a de Planejamento e Desenvolvimento. Aí está na Assembleia Legislativa, pelo menos foi o que a redatora leu. Se faça a correção feita pelo nosso decano, conselheiro Luiz Eustáquio Toledo. Entendeu?
Lê e depois... Fazer a correção. Diante do exposto, o senhor em tempo onde se lê que o conselheiro decano Luiz Eustáquio Toledo solicitou ao excelentíssimo senhor presidente que determinasse a diretoria competente requisitada da Secretaria de Desenvolvimento e Planejamento todos os processos de renúncia da Receita. Fazenda também, né? Fazenda também. Secretaria da Fazenda e Desenvolvimento e Planejamento. E Secretaria da Fazenda, da Receita e Desenvolvimento. Não, Secretaria da Fazenda e de Planejamento e Desenvolvimento. São duas secretarias de Estado. Fazendo a correção, o senhor conselheiro decano Luiz Eustáquio Toledo solicitou ao excelentíssimo senhor presidente que determinasse a diretoria competente requisitada à Secretaria do Planejamento e Desenvolvimento todos os processos de renúncia da Receita e da Secretaria da Fazenda. Secretaria da Fazenda e Planejamento e Desenvolvimento. Vou deixar para a gente assinar a ata após a correção. Na hora do expediente, queremos passar a palavra aos senhores conselheiros, às senhoras conselheiras e os senhores conselheiros, que é um membro do Ministério Público Especial, se assim quem dela queira fazer uso. Com a palavra, a conselheira substituta, Ana Raquel Sampaio. Presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, membro do Ministério Público junto a este tribunal. Presidente, na verdade, seriam três coisas. Uma, na verdade, é uma dúvida minha em relação às câmaras, que essa semana não teve nenhuma nem a outra, e eu não sei se já é para funcionar a partir da semana que vem com os novos integrantes, ou se precisa de alguma coisa, porque também tem que fazer o CCTI a migração, né, dos processos da primeira Câmara para a segunda. Tá entendendo? Por conta
da mudança da composição, né? Na verdade, as câmaras, o mandato das câmaras continua até de 2 anos, são 2 anos. Ah, então continua a antiga, não mudou agora. E como houve, como foi a primeira instalação, vamos sentar quando estiver todo colegiado na casa e vamos assim definir a questão do funcionamento. Então, mas então a composição será da mesma forma, certo. E vamos definir para fazer a nova composição e assim determinar que seja igual com os a cada mudança de gestão se inicie também as mudanças da Câmara. Ok. É um pensamento nosso que eu até quero colocar em discussão quando tiver presente todo o colegiado. Se assim os senhores me permitirem. Conselheira Anselmo. Conselheira substituta Ana Raquel, conselheira. Então, nesses 15 dias a gente resolve, por enquanto vai funcionando do jeito que é. Da forma que está e que até está dentro da lei como a gente definiu. Com a substituição do conselheiro Cícero Amélio pelo conselheiro decano Luiz Eustáquio. Continua com a palavra a conselheira substituta Ana Raquel. A outra coisa que eu gostaria de submeter aqui ao plenário, que na verdade conversei com Vossa Excelência, é a respeito. O que ocorre é que a contabilidade pública, né, todos nós já sabemos que está sofrendo muitas alterações, né? A STN inicialmente estabeleceu 2013 com a obrigatoriedade dos municípios já estarem adequados a essa nova contabilidade e ao novo plano de contas, mas por conta de uma série de fatores, mas principalmente pelos municípios não estarem ainda em condições de se adequar a essas alterações, essa obrigatoriedade passou para 2014. E a maioria dos tribunais de contas já estão se alinhando seus sistemas, né, a essa contabilidade. E nós vamos começar agora esse exercício, mas como coordenadora do SICAP, eu faço a sugestão aqui de que a gente possa selecionar alguns municípios, né, algumas unidades jurisdicionadas, para poder fazer testes, né, com esse novo sistema, esse novo modelo, ou seja, nós só iremos obrigar, assim como a STN determinou em 2014, mas em 2013 nós trabalharíamos com algumas unidades piloto, fazendo os testes já com essa nova contabilidade, no novo SICAP. E aí o pessoal do SICAP selecionou aqui alguns municípios, né, tomando como base alguns critérios. Se eu pudesse ler, presidente, ficaria mais claro que, na verdade, sendo deliberado e aprovado, isso aqui, na verdade, a gente queria transformar no informativo do SICAP, comunicando, né, esses jurisdicionados da forma como está escrito aqui. Que é o seguinte: em virtude do exposto no informativo número 15, que se refere a essa alteração do PECASP, o Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, objetivando a melhor integração com os jurisdicionados que necessitam de um acompanhamento para as adaptações necessárias ao novo PECASP, Plano de Contas aplicado ao setor público, apresenta a relação dos jurisdicionados selecionados para participarem dos testes piloto, com base nos seguintes critérios: complexidade quanto à quantidade de informações enviadas em 2011 e 2012. Então, nós pensamos tanto em municípios que tinham poucas informações, quanto aqueles que tinham muitas informações. Resultado das análises das remessas anteriores e contemplar o maior número de sistemas contábeis. Ou seja, aqui nós trabalhamos no Estado, nós trabalhamos com algumas empresas contábeis e o objetivo seria fazer testes com unidades jurisdicionadas de todas elas, para que todas elas estivessem adequadas ao sistema em 2014. Então, a relação dos jurisdicionados que foram selecionados em função desses critérios são os seguintes: Prefeitura de Maceió, Prefeitura de Arapiraca,
Prefeitura de Colônia Leopoldina, Câmara de Maceió, Câmara de Pilar, Prefeitura de Pilar, Prefeitura de Murici, Prefeitura de Piaçabuçu, Prefeitura de Delmiro Gouveia, Prefeitura de Teotônio Vilela, Prefeitura de Rio Largo, Prefeitura de Paripueira, Prefeitura de Traipu e Prefeitura de União. E os demais jurisdicionados que queiram participar devem submeter seu interesse através de e-mail para o cicap@tce.al.gov.br. Lembrando que não vai haver nenhuma sanção ou nenhum prejuízo a esses jurisdicionados. Na verdade, vai ser um benefício para aqueles que sejam escolhidos, porque vão estar, em 2014, já devidamente alinhados no sistema, né? Tanto que nós estamos abrindo aqui para aqueles que não foram selecionados, que quiserem participar, também o tribunal possa fazer essa abertura aí para participação desses testes. É isso, senhor presidente. Colocar para decisão do Pleno a proposta da conselheira substituta Ana Raquel Sampaio. Aproveitando o que o assunto veio à baila, Excelência, essa dilação do prazo para que os municípios se adequem à nova contabilidade, ao novo sistema adotado, justamente até para facilitar a famosa integração que a LRF há muito prima. E só para esclarecimento, isso só vale para os municípios. Nosso informativo só para os municípios, porque o CICAP, na verdade, eles só... Não, eu falo a mudança, a dilação do prazo. Sim, para o Pois Estado. aí eu quero relembrar que 2012, inclusive, as prestações de contas do governador do Estado 2012 já tem que vir no formato que a STN ela exige. Inclusive que vai dar entrada nesse tribunal agora no ano de 2013. É só relembrando. Claro que a contabilidade do Estado já está totalmente afeita a isso, mas é uma lembrança que trago aqui ao Pleno, que inclusive as contas do governador de 2012, quando entrarem nesse tribunal, quando adentrarem, já vem nesse formato novo exigido pela STN. Obrigado, Excelência. Colocar a minha apreciação a proposta da conselheira substituta e também responsável, a conselheira Ana Raquel Sampaio, e também responsável pela coordenação do CICAP. Conselheiro Luiz Otávio. Em primeiro lugar, eu gostaria que esses municípios serão feito um curso para esses municípios, é isso? Não, conselheiro, na verdade, o nosso CICAP, ele também vai ter que passar por uma alteração. Essas alterações do nosso sistema e da nossa contabilidade e a adequação do sistema deles, vai ser feita esse acompanhamento junto a esses municípios, para que eles possam enviar essas informações e a gente possa filtrar e ver se o nosso sistema está de acordo. E essa adaptação entre município e tribunal, como é que vai haver? De como vai ser essa transferência? A gente vai ainda montar um planejamento, a gente está em conversa com o novo presidente para ver como a gente vai fazer essa alteração do nosso sistema, porque essa parceria, na verdade, depende do envio dessas informações para o nosso sistema alterado, fazer o tratamento e ver se está tudo ok e ir fazendo as correções. Mas para isso tem que iniciar no tribunal essas mudanças. Eu entendo. Nós temos que primeiro nos prepararmos para poder ser alimentados. Mas como será essa preparação aqui? Aí, em conversa com o novo presidente, o que a gente está imaginando é contratar uma consultoria. A gente ainda está estudando, ver como vai ser essa forma legal e possível de ser feita aqui, mas a ideia inicial minha como coordenadora, né, como vem sendo feito em alguns tribunais, ter a ajuda de uma consultoria contábil na área pública, que já esteja trabalhando com essas mudanças em outros sistemas dos tribunais de contas dos outros estados, e
ter mais gente também no SICAP para poder, gente do nosso tribunal, né, para poder, junto a essa consultoria, fazer essas alterações. Certo. E a escolha do município, essa escolha, que critério levou para que fosse esse município? Foram levados os critérios de pegar municípios grandes, os maiores, como Arapiraca e Maceió, municípios médios e pequenos, municípios e unidades jurisdicionais que a gente selecionou Câmara, que ao longo desses 2 anos nós verificamos que houve alguns problemas ou que houve mais dificuldade no envio das informações, porque aí nós já estamos preparando eles para 2014, eles estarem trabalhando melhor. E, se eu não me engano, qual o próximo critério, presidente? Tem aí trabalhar com o maior número de sistemas contábeis de empresas. Aleatórios. Eu só queria informar que, talvez, esses treinamentos, essas consultorias, a escola existe para isso, que a escola é quem deveria, a este ponto, o SICAP passar por Sua Excelência, o seu presidente, e que no momento do treinamento ser através da escola de contas, que deverá ser escola superior de contas, para que ela tenha amanhã a autonomia de fazer até mestrado e doutorado. Então era nesse aspecto que eu gostaria que depois houvesse esse entrosamento, depois de ouvir do presidente e o aval do presidente, que viesse esse assunto. Quero já aproveitar agora e solicitar do nosso decano que providenciar um encaminhamento, não sei se é através de resolução ou se é para que possamos mandar à Assembleia Legislativa, tanto para mudar o nome da escola, para colocar escola superior, como também não ser diretor e ser presidente da escola. Se Vossa Excelência puder preparar esse projeto para que a gente possa enviar para a Assembleia na maior brevidade possível. Amanhã estará às mãos de Vossa Excelência. Obrigado. É obrigatório que esses municípios aceitem fazer essa, se vai ter algum tipo de obrigatoriedade ou se ele decide se quer ou não participar nesse... Aí isso eu acho que é uma coisa a gente discutir. Na verdade, a gente deliberando aqui que seriam esses municípios, eu acho que deveria ser obrigatório que eles participassem. Ou definindo aqui que seria uma sugestão e aqueles que quiserem participar, eu acho que fica a discussão aqui que a gente possa decidir. Que na verdade não traz prejuízo nenhum para o município, só faz justamente, mas o município se negar a querer participar, ele não vai ter nenhuma sanção, nem não. Ficaria a cargo do município nisso. Ele vai sofrer futuramente, porque vai chegar atrasado. E quando for no futuro, quando ele negar, vai estar aqui, no tribunal. E quando ele errar, a penalidade poderá ser feita por não aceitar a orientação pedagógica que tem. Justamente. Vossa Excelência, né? Presidente, essa palavra, Vossa Excelência. Vossa Excelência está perto de razão. O município que não vier só vai perder uma grande oportunidade. E aqueles que não estiverem escolhidos previamente, que poderão participar também. Até se os 100% dos municípios quiserem e das câmaras quiserem vir. Esses já estão sendo privilegiados em ser escolhidos. Ele é quem deixará, se por acaso não vier, deixará passar a oportunidade. Eu acho que esse é o raciocínio de Vossa Excelência, presidente. Só isso, presidente. Tirar essa dúvida. Conselheiro decano, sobre o posicionamento da solicitação feita pela conselheira Ana Raquel Sampaio. Eu estou completamente de acordo, presidente, até pelas razões que foram expostas anteriormente, até por mim, e de acordo com a resolução, com a proposição da conselheira auditora Ana Raquel. Conselheira Maria Cleide. De acordo, presidente, plenamente. Conselheiro Anselmo Brito. Da mesma forma, Excelência. Conselheiro substituto Alberto Filho. Também de acordo, presidente. Aprovado. E aceito e aprovado. E quero só aqui
fazer um adendo sobre funcionamento será conjuntamente com a escola para que possa haver, inclusive, conselheiro decano, quando discutimos sobre esta solicitação da conselheira Ana Raquel Sampaio, conselheira substituta Ana Raquel Sampaio, que também é a coordenadora do SICAP, que já, quando discutíamos, já se colocava a escola como o ponto de apoio, o ponto de segurança desta solicitação. Pois não? Continua facultada a palavra. Eu gostaria de fazer só mais um. No momento da implantação do SICAP, eu queria aproveitar esse momento que está discutindo sobre o SICAP para que a gente possa discutir mais um assunto, que é a questão da assinatura do controle interno. Quando nós implantamos o SICAP, eram obrigatórias as 3 assinaturas: gestor, contador e o controle interno. E aí o tribunal viu que quase 100% dos municípios não tinha controle interno. Foi quando o Tribunal de Contas publicou aquela lei estabelecendo, criando o controle interno, né, as disposições sobre o controle interno, e prorrogou essa exigência, né, determinando que a exigência ia ser a partir de junho de 2012, agora. Mas o sistema, foi uma decisão do tribunal não exigir, desobrigar a assinatura do controle interno. Então o SICAP, esse tempo inteiro, ele veio funcionando, o recebimento das remessas, elas se dão com a assinatura do gestor e do contador, né? E o controle interno, mesmo quando ele não envia, é dado como recebido aqui no tribunal. Mas com essa instrução normativa número 3 de 2011, o artigo 11, ele determina que o tribunal estabelece o dia 30 de junho como data a partir da qual será cobrado o cumprimento dessa obrigação constitucional. Então, como foi uma decisão do tribunal desobrigar, eu acho que também o tribunal precisaria obrigar novamente, e aí nós do SICAP precisamos fazer esse fechamento quando o tribunal decidir que é assim que deve funcionar, ou seja, que as remessas do SICAP, elas só sejam recebidas com as 3 assinaturas, obedecendo a própria instrução normativa daqui do tribunal, né? Mas aí precisaria de uma decisão da Corte. Como temos a ausência de 2 conselheiros titulares, aí esta presidência vai esperar pela oportunidade, pelo menos, até que possa, que as mudanças, pelo menos de resolução, tem questões que são de 5 conselheiros titulares para que possa votar. Eu não sei essa questão no momento. Então, vamos aguardar uma sessão que tenha pelo menos o colegiado completo e a gente aí na sequência. Continua facultada a palavra às senhoras conselheiras e os senhores conselheiros e ao membro do Ministério Público Especial. Só pediria, senhor presidente, para que fosse lida em terceira leitura a mudança da resolução e também do artigo do regimento, desde quando a resolução são 4 sessões, hoje seria uma terceira resolução, e com o número para a mudança de resolução de 4 conselheiros, e o outro da mudança do regimento, que é do mesmo assunto, que serão de 8 sessões e que terá que ter o voto de pelo menos 5 conselheiros, sobre o mesmo assunto, que seria as sessões às 15 horas. Pediria que os senhores fossem lido em terceira sessão. Peço que seja feita a leitura das resoluções que horas estão em pauta. Projeto de emenda à Resolução Normativa número 005/2011, da nova redação aos incisos 1 e 2 do artigo 4º da Resolução Normativa número 005/2011 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, e adota outras providências.
Projeto de emenda ao regimento interno. Da nova redação ao artigo 63 do regimento interno do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas e adota outras providências. Feita a leitura das resoluções em pauta, continua facultada a palavra às senhoras conselheiras e senhores conselheiros e ao membro do Ministério Público Especial. Não havendo quem dela queira fazer uso, passamos para a hora do expediente. A hora do expediente, conselheiro decano Luiz Eustáquio. Conselheira Maria Cleide. Sem pauta, presidente. Conselheira Anselmo Brito. Sem pauta, excelência. Conselheira Ana Raquel. Queria pedir ao nosso decano que pudesse assumir a presidência, pois vou precisar me ausentar para resolver um assunto interno da casa. Vamos lá. Obrigado. Pela ordem para relatar, o conselheiro Alberto Pires, que está substituindo o conselheiro Otávio Lessa. Vou relatar os processos da pauta do dia 27 de dezembro de 2012. Trata-se do processo TC 10939 de 2009. O contrato número 091 de 2009, pregão eletrônico, celebrado entre o Estado de Alagoas por intermédio da Secretaria da Saúde e a empresa EF/A Carlos Romero ME, pelo atendimento aos requisitos legais e a sua anotação. Versam os autos sobre o contrato número 91 de 2009, firmado entre o Estado de Alagoas por intermédio da Secretaria da Saúde e a empresa F/A Carlos Romero ME, Panificação e de Alimentos, cujo objeto é a aquisição de pães e farinha de rosca destinado ao Hospital Geral do Estado, HGE. O presente contrato foi celebrado em 22 de julho de 2009, com súmula publicada no Diário Oficial do Estado em 29 de julho de 2009 e com vigência até 31 de dezembro de 2009, contratos a partir da publicação do seu extrato no Diário Oficial. O valor do contrato foi de R$ 51.175, destes sendo R$ 50.400 referente ao lote 1, que significa o fornecimento de 420 mil unidades de pão de 50 gramas, e R$ 775 referentes ao lote 2, 310 kg de farinha de rosca. Outras cláusulas tratam das obrigações das partes e elegem o foro da cidade de Maceió para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do contrato. Considerando que a doutora Procuradoria deste Tribunal emitiu o parecer número 266/2010, as folhas 154 e 155 dos autos, verificando a regularidade processual e concluindo pela sua anotação, considera ainda que os mesmos autos evoluíram ao Ministério Público Especial, que oficia junto a esta Corte, o qual emitiu o parecer número 1712 de 2012 da 6ª Procuradoria de Contas, as folhas 57 a 59 dos autos, opinando pela regularidade da avença firmada. Sendo desta forma, eu voto pela sua anotação e submeto esse pleno. A palavra do Ministério Público. O Ministério Público de Contas emitiu o parecer 1712 da 6ª Procuradoria, conforme mencionado pelo eminente relator, favorável pela regularidade do contrato. Parecer esse que eu reitero nesta oportunidade. É o parecer, senhor presidente. Em discussão, o processo relatado pelo conselheiro substituto Alberto Pires. Em votação, conselheira Maria Cleide. Com relator. Conselheira Anselmo Brito. Acompanho o relator, excelência. Conselheira auditora substituta Ana Raquel. Aprovado. O processo
5435 de 2009. Trata-se de contrato por meio da modalidade de pregão eletrônico, também pelo atendimento aos requisitos legais e pela sua anotação com regularidade. Diversos os autos sobre o contrato número 11 de 2009, firmado entre o Estado de Alagoas, por intermédio da Secretaria da Saúde, CESAL, e a empresa Alexstar Indústria Farmacêutica LTDA, cujo objeto é a aquisição de medicamentos destinados à unidade de emergência do Dr. Armando Lages. O valor do contrato é de R$ 58.275, tendo sido celebrado em 16 de abril de 2009, com súmula publicada no Diário Oficial do Estado em 28 de abril de 2009, vigorando por 120 dias, contados a partir da publicação do seu extrato. Outras cláusulas tratam das obrigações das partes e elegem o foro da cidade de Maceió, Alagoas, para admitir quaisquer dúvidas oriundas do contrato. Considerando que a dor da Procuradoria Jurídica deste Tribunal emitiu parecer 047 de 2010, as folhas 373 e 374 dos autos, verificando a regularidade processual e concluindo pela sua anotação, e ainda considerando que os mesmos autos também Rodrigo ao Ministério Público Especial, que oficia junto a esta Corte de Contas, o qual emitiu parecer 1706 de 2012 da Sexta Procuradoria de Contas, as folhas 375 e 377 dos autos, opinando pela regularidade avançada, voto pela sua anotação. Com a palavra do Ministério Público. O Ministério Público de Contas emitiu parecer 1706 da Sexta Procuradoria de Contas pela regularidade. Parecer que eu reitero nesta oportunidade. É o parecer, senhor presidente. Em discussão, processo relatado pelo conselheiro auditor, substituto Alberto Pires. Em votação, conselheira Maria Cleide. Acompanho o relator. Conselheira Anselmo Brito. Com relator, excelência. Conselheira Ana Raquel. Aprovado. Senhor presidente, trata do processo TC 4564-2009, também de contrato, modalidade convite, também pelo atendimento de efeitos legais e pela regularidade de constatação. Diversos autos sobre o contrato de empreitada, número 03-2006, firmado entre o município de Messias e a empresa Lacerda Engenharia TDA, cujo objeto é a execução de obras e serviços de construção de 3 unidades habitacionais no município de Messias. O valor do presente contrato é de R$ 142.401,74 centavos, celebrado em 20 de fevereiro de 2006, com vigência de 90 dias, a contar da ordem inicial de serviço. Outras cláusulas tratam das obrigações das partes e elegem foro da cidade de Messias, Alagoas, para dirimir com as consultas oriundas do contrato. Considerando que a dor da Procuradoria Jurídica deste Tribunal emitiu o parecer número 1024/2010, as folhas 185 verificando a regularidade processual e concluindo a votação, considerando que os mesmos autos também envolvidos no Ministério Público Especial, que oficia junto a esta Corte de Contas, emitiu o parecer número 1714/2012 da terceira Procuradoria de Contas, as folhas 182 e 184 dos autos, opinando pelo senhor avançado, considerando ainda que a obra foi recebida definitivamente em 30 de janeiro de 2007, conforme as folhas 177, voto pela sua anotação por neutralidade segundo este tempo. Com a palavra o Ministério Público. O Ministério Público já ofertou parecer nos autos, número 1714 de 2012 da terceira Procuradoria de Contas. Manifestação essa hora reiterada. É o parecer, senhor presidente. Em discussão, o processo relatado pelo conselheiro substituto Alberto Pires. Em votação, conselheira Maria Cleide. Com o relator, presidente. Conselheira Anselmo Brito. Com relator, excelência. Conselheira Ana Raquel. Aprovado. Processo TC 10.545/2008. Também de contrato, prestação de serviço, a licitação e modalidade tomada de preço. Atendimento dos requisitos legais, da sua regularidade e sua determinação, com ressalva e determinação. Resolução sobre o contrato número 2.018.08 PNV Alagoas, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Viçosa e a Cavalcante Moura Engenharia TDA. Objetivando a preservação de empresa especializada em reforma de empréstimo no município de Viçosa. O contrato supercitado decorre do processo administrativo 834/2007, defende o procedimento licitatório na modalidade tomada de preço. Número 07/2007.
devidamente homologado e envio à Conselheira de hoje, conforme a inteligência da Lei Federal 8666 de 1993 sobre operações. O valor global do contrato é de R$ 601.620,63, com a dotação orçamentária especificada em sua cláusula terceira, com vigência até dia 31 de 12 de 2008. Outras cláusulas da autorização das partes é que o fórum da cidade e dissolve, para limitar os criaturas do contrato. Considerando que a exceção do contrato convém desta coisa, posterior devidas informações e posteriormente o também o processador procurador do tribunal emitiu o parecer 1460/2010, as folhas 34 e 35 do auto, verificando a cada processual e concluindo pela sua votação com ressalva, apontando falhas de natureza formal pelo não envio da nota de empenho. Considerando ainda que os membros da Autovalor ao Ministério Público Especial, por ser junto desta Coisa de Contas, e qual emitiu o parecer número 1756/2012 da terceira Procuradoria de Contas, as folhas 506 a 508 dos autos, opinando pela regularidade da contratação com ressalva e determinando ao gestor e ao sucessor o cumprimento da retribuição 661 da Lei 43 pelo envio da nota de empenho. Considerando finalmente que o processo foi devidamente instruído, voto pela sua notação com ressalva submetido este documento. Antes de passar a palavra, mas com a palavra ao Ministério Público. Senhor presidente, houve parecer 1756 da terceira Procuradoria de Contas, no sentido da regularidade com ressalva, recomendando-se que seja determinado o responsável que se abstenha de ordenar ou permitir a execução de serviços ou fornecimento de bens sem a prévia emissão de empenho, tendo em vista a falta de previsão legal para tal procedimento. É a manifestação, ora reiterada, senhor presidente. É o parecer. Em discussão, processo relatado pelo conselheiro Alberto Pires. A ressalva que Vossa Excelência faz é simplesmente a nota de empenho, né? Exatamente. É, só isso. Continua em discussão. Em votação, conselheira Maria Cleide. Com o relator. Conselheira Anselmo Brito. Acompanho o relator, Excelência. Conselheira Ana Raquel. Aprovado. Excelência, o último processo, trata do processo TC 10.419, um contrato, modalidade de pregão eletrônico, feito atendimento dos serviços legais, por regularidade e pela anotação. A solução sobre o contrato número 121 de 2009, firmado entre o Estado de Alagoas, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde de Alagoas e Exal, e a empresa de Vigilância Patrimonial de Alagoas, cujo objeto é a prestação de serviço de vigilância armada 24 horas, destinado à Secretaria de Estado da Saúde e seus órgãos titulares, que totalizam 28 unidades. O valor do presente contrato é de R$ 9.622.200, celebrado em 24 de julho de 2009, com súmula publicada no Diário Oficial do Estado, no dia 27 de julho de 2009, vigorando por 12 meses. Todas as obrigações das partes e as da cidade de Maceió para quaisquer do contrato. Considerando que a Procuradoria de Tribunal emitiu o parecer número 1542/2010 das folhas 3.6, verificando a regularidade processual e concluída a anotação. Considerando ainda que os mesmos autos envolvidos no Ministério Público Especial, por ser desta Corte, pode emitir o parecer número 705 de 2012 da Sexta Procuradoria de Contas, as folhas 363 e 365 dos autos, opinando pela sua realizada, voto pela sua anotação e firmei deste plano. Com a palavra ao Ministério. Senhor presidente, eu vou parecer nos autos 1705/2012 da Sexta Procuradoria de Contas, pela regularidade, ora reiterada, é a manifestação, senhor presidente. Em discussão, o processo relatado pelo conselheiro substituto Alberto Pires. Em votação, conselheira Maria Cleide. Acompanho o relator. Conselheira Anselmo Brito. Acompanho o relator, Excelência. Conselheira Ana Raquel. Aprovado. Pela ordem para relatar, conselheira substituta Ana Raquel. Senhor presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, membros do Ministério Público junto desta Corte, os dois processos que trago para relatar se referem a descumprimento de diligência desse tribunal, aplicação de multa e reitero a solicitação. São os processos TC número 11.282 de 2006,
tratam os autos de expediente encaminhado a esta Corte de Contas pelo gestor da Secretaria de Administração do município de Lagoa da Canoa, em cumprimento ao disposto na Resolução número 2 de 2003, composto da cópia do convite 013 de 2005 e da carta de contrato celebrada entre a Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa e a empresa RA Bezerra Construções. O certame em referência teve por objeto a contratação de execução da obra de construção, reconstrução e reformas em prédios públicos no município de Lagoa da Canoa. O valor total de serviços licitados foi de R$ 50.898,20. O outro é o processo TC número 0677/2010. Tratam os autos de expediente encaminhado a esta Corte de Contas pelo prefeito do município de Major Isidoro, em cumprimento ao disposto na Resolução número 2 de 2003, composto da cópia do pregão presencial número 9 de 2009 e do contrato número 9 de 2009, celebrado entre a Prefeitura de Major Isidoro e a empresa agropecuária São José Limitada. O certame em referência teve por objeto a contratação de locação de máquinas pesadas para serviços de escavações, limpezas, cortes e nivelamentos de vias pelo regime de horas trabalhadas. O valor total de serviços licitados foi de R$ 1.400.000. Em todos os processos, a doutora Procuradoria Jurídica desta Corte, após prévia análise, converteu os feitos em diligência, apontando a ausência de documentos necessários a regular a instrução do procedimento. Objetivando o cumprimento das exigências incertas nas diligências, em referência, foram encaminhados ofícios, documentos efetivamente recebidos, conforme ARs colacionados aos autos. Transcorrido o prazo concedido, os autos aportaram no gabinete desta relatora com a informação da Procuradoria Jurídica de que as diligências requestadas não foram cumpridas, a oportunidade em que sugeriu a concessão do prazo estabelecido no parágrafo 1º do artigo 58 do Regimento Interno desta Corte e, simultaneamente, a aplicação de multa em conformidade ao disposto no artigo 3º, inciso 4º, da Resolução Normativa número 1 de 2003. Neste contexto, o não atendimento às diligências implica no descumprimento dos preceitos legais em vigor, notadamente a norma preconizada no artigo 48, inciso 4º da Lei 5.604/94, combinada com o artigo 3º, inciso 4º da Resolução Normativa número 1 de 2003. Por todo exposto, o Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, nas suas atribuições legais constitucionais, decide: a. Aplicar multa no valor de R$ 913,50, equivalente a 50 UCFAOs, aos prefeitos pelo não atendimento à diligência número 0729/2011, tendo descumprido os comandos do artigo 3º, inciso 4º da Resolução Normativa número 1 de 2003 e do artigo 48, inciso 4º da Lei número 5.604/94. B. Conceder o prazo de 5 dias contados a partir do recebimento do AR aos prefeitos, para que, querendo, prestem esclarecimentos justificativos pelo não atendimento às diligências e remessem dos documentos e informações solicitados, em conformidade com o disposto no parágrafo 1º do artigo 58 do Regimento Interno. C. Cientificar o prefeito do inteiro teor desta decisão, para proceder no prazo máximo de 15 dias, após o trânsito em julgado, o pagamento da multa que lhe foi imposta por este tribunal, a crédito do Fundo Especial de Desenvolvimento das Ações do Tribunal de Contas, FUNCONTAS. Alertar os prefeitos que o não pagamento da multa no prazo fixado implicará em comunicação à Procuradoria-Geral do Estado para posterior ajuizamento da competente ação de execução. E. Informar os prefeitos que o não atendimento à solicitação desta Corte poderá acarretar em outra sanção por reincidência. F. Remeter este processo à direção do FUNCONTAS para cumprimento desta deliberação. E G. Cientificar outra Procuradoria Jurídica desta Corte da presente deliberação, objetivando o anterior acompanhamento da diligência requestada. É isso, presidente. O Ministério Público manifesta-se favoravelmente à proposta de voto da eminente conselheira substituta, no sentido de aplicar as penalidades aos gestores em virtude do descumprimento de diligências que foram dirigidas conforme previsto no regimento interno e que não foram atendidas no prazo legal. Diante disso, o Ministério Público manifesta no mesmo sentido da aplicação das referidas penalidades. É o parecer, senhor presidente. Em discussão, processo relatório para a conselheira substituta Ana Raquel. Em votação, conselheira Maria Cleide. Com a relatora. Conselheiro Anselmo Brito. Em relator, excelência. Auditor substituto Alberto Pires. Também acompanho a relatora, excelência. Aprovado. Está facultada a palavra às senhoras, senhores conselheiros e ao doutor do Ministério Público. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, em nome de Deus está encerrada a presente sessão.